Deus abençoe você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o Padre Edson e este é o nosso programa Vocação Start. Olha que interessante, assim como o nosso corpo precisa ser exercitado para ter estrutura para a nossa alma, estrutura para vivermos bem a missão, para vivermos bem a evangelização, também é assim com a nossa alma. E hoje o nosso programa está muito interessante porque nós vamos conversar com o Padre Edmilson, que é fundador da missão Jovens Sarados. Então nós vamos entender como é essa missão, como é essa evangelização dos Jovens Sarados e como exercitar a alma, uma vez que nós aprendemos no nosso dia a dia a exercitar o corpo, nós aprenderemos também como exercitar a alma. Para exercitar o corpo, nós precisamos de alguns exercícios específicos. Por exemplo, se você for em uma academia, terá o exercício para o seu peito, para o ombro, para o bíceps, para as pernas, que é um exercício muito importante, porque nós precisamos da nossa perna para anunciar Jesus, precisamos das nossas pernas para caminhar, precisamos das nossas pernas para ser discípulo. Se você ler as Sagradas Escrituras, vocês perceberão que Jesus caminhava bastante. Jesus caminhava e colocava os discípulos para caminhar. Nossa Senhora, quando foi visitar Isabel, provavelmente também tenha feito uma longa caminhada. Então, exercita as pernas. Mas e para a alma? E os jovens sarados, como que exercita a alma? Então, o primeiro ponto para exercitarmos a nossa alma, o primeiro ponto importante é a oração. Precisamos crescer na oração, mas também não podemos nos esquecer da penitência. Devemos fazer penitência, devemos viver a caridade. Também a caridade é uma forma de exercitar a nossa alma. E é neste contexto que nós vamos entrar em uma conversa agora, um diálogo com o Padre Edmilson, que fundou a missão Jovens Sarados. E eu já tenho uma primeira pergunta. Padre Edmilson, como surgiu a missão Jovens Sarados? Padre Edson, os Jovens Sarados surgiram em 2008. Fui remanejado para São Paulo e ali em São Paulo, com esse desejo de querer fazer algo pela juventude, pedi a Deus e a missão, os responsáveis, para que desse essa oportunidade para começar um trabalho com a juventude. E graças a Deus, o João Luiz, que era nosso responsável de missão ali em São Paulo, abriu essa possibilidade. Começamos na nossa Rádio América. Como era uma capela bem pequena, depois fomos para a recepção da Rádio América e a Canção Nova adquiriu um espaço muito grande ali em São Paulo, que foi batizado como Centro de Evangelização Padre Léo Pereira. E por causa do Padre Léo, que tinha deixado escrito um livro, Jovens Sarados, em homenagem a ele, nós os batizamos como Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Eu estou aqui no meu treino de tríceps e à medida que eu exercito este músculo, ele se desenvolve, não é isso? Então é típico daquele músculo que é bem trabalhado se desenvolver. E eu acho que aconteceu assim também com os Jovens Sarados. Então, à medida que a missão foi acontecendo, alguns desenvolvimentos ainda estão acontecendo. Eu sei que dos Jovens Sarados surgiu as Servas da Alegria. Como que surgiu, Padre Edmilson, as Servas da Alegria? De uma semente nos multiplicamos. Deus nos deu uma profecia um dia que nos multiplicaria. Hoje nós estamos em vários lugares do Brasil, somos mais de 200 missões esparramadas pelo Brasil. Graças a Deus nós tomamos posse de um tipo de retiro que o meu fundador, que é o seu fundador, deixou como herança para nós, legado, que são os Maranatás, onde por meio dos Maranatás acontece a graça da conversão. E depois de um certo tempo, já caminhando como jovens sarados, um grupo de meninas sentiram um desejo no coração de viver uma vida mais radical a partir do Evangelho, nesse serviço de dedicação integral à juventude. E olha que interessante, Padre Edson, nasceram as Servas de Nossa Senhora da Alegria, hoje caminhando para um Instituto de Vida Consagrada, religiosas,
inteiramente a serviço da juventude, da salvação dos jovens. Você está achando que é fácil malhar o corpo? Imagine a alma. Mas, Padre Edmilson, me surgiu uma dúvida. Qual a relação dos jovens sarados e das servas da alegria com o carisma Canção Nova? E olha que interessante, Padre Edson. Como eu sou padre do carisma Canção Nova, nós nascemos a partir dessa graça que Deus me concedeu de dar esse pontapé inicial. Claro, eu não nasci sozinho, tem 3 pessoas aí que nós chamamos de cofundadores, né? Que é o Léo, a Cíntia e o Du. E a partir dos 3, a gente começou a viver essas experiências cada vez mais integrado com o carisma Canção Nova. E um dia, os sarados mandaram para o Conselho da Comunidade uma petição, um pedido, uma solicitação, se nos acolheria como ramo do carisma Canção Nova. E o nosso pai fundador, antes de partir para a casa do pai, deixou esse legado para nós jovens sarados. Tanto nós, jovens sarados, quanto as servas de Nossa Senhora da Alegria, fomos reconhecidos pelo conselho daquela época como Família Canção Nova. Que presente do céu, que graça Nosso Senhor nos concedeu fazer parte dessa bela família que é a Canção Nova, da qual eu sou filho e muito grato a Deus por participar desta obra de Deus que é a Canção Nova. Ô Padre Edmilson, tem novidade por aí? Nos conte tudo, mas nos fale também sobre as 5 pedrinhas. Novidades, graças a Deus, não param. Depois de um tempo já nascidos, a Canção Nova de São Paulo me propôs começarmos aqui na Canção Nova de Cachoeira Paulista um acampamento para a juventude com o nome Acampamento Jovens Sarados. Começamos o acampamento pequenininho, ali no Auditório São Paulo. Hoje, pela quantidade de missões, a gente teve que descer para o centro de evangelização. E depois de um tempo, nós começamos um aprofundamento também aqui na Canção Nova, no Auditório São Paulo, pequenos, mas o aprofundamento começou a crescer tanto que tivemos que descer também para o centro de evangelização aqui da comunidade Canção Nova, pela quantidade de jovens. E graças a Deus, Deus nos tem uma espiritualidade, também espiritualidade baseada na espiritualidade do carisma Canção Nova. Somos família, graças a Deus, como eu já falei. Então nós vivemos as 5 pedrinhas. Não sei se alguém que está nos assistindo conhece as 5 pedrinhas, que é o jejum, a palavra, o terço, a Santa Missa e a confissão. E, graças a Deus, além dessas 5 pedrinhas, todo aprofundamento que realizamos, Nosso Senhor colocou no meu coração provocar a juventude a uma prática de penitência em prol da salvação da juventude. E olha que interessante, esse ano, por exemplo, nós, jovens sarados, claro, a gente não está divulgando para que vocês olhem para nós como os penitentes, para a glória, receber recompensa. Não, é uma provocação aqui da produção e eu queria dizer a vocês, nós estamos aí por um tempo sem comer lanches, hambúrguer e nenhum tipo de fritura. É a penitência desse ano. A próxima, Nosso Senhor vai inspirar e vamos seguir adiante, lutando para que a juventude experimente Deus como nós experimentamos. Padre Edson, eu quero aproveitar e talvez alguém esteja nos assistindo nesse momento e se pergunte, como que eu faço para trazer essa realidade dos jovens sarados aqui para a nossa cidade? Primeiramente, você precisa solicitar ao seu pároco a presença dos jovens sarados. O seu pároco permitindo, nós temos aqui, ó, embaixo, o endereço que você pode entrar em contato conosco para levar essa novidade para a sua paróquia, para a sua cidade, para o seu estado. Quem sabe, já estaremos aí nós unidos com você. Jovens sarados, academia para a sua alma. Vamos juntos malhar a alma. Permaneça conosco que no próximo bloco teremos mais novidades. Voltamos já. Como é bom doar a nossa juventude
para Deus. Há quem diga que toda vocação é matutina, no sentido de que o Senhor nos chama cedo, nos chama logo. E olha que bonito percebermos a vida dos discípulos. Jesus chamou os discípulos e eles deixaram tudo e imediatamente seguiram Jesus, superando todos os obstáculos para criar uma ponte entre o próprio chamado, aquilo que Deus fez e aquilo que nós devemos ser neste mundo a partir da vontade de Deus. Será que o Senhor não está te convidando a deixar tudo para segui-lo? Será que o Senhor não te convida a compreender melhor quais os caminhos dele para a sua existência, para a sua missão, para a sua evangelização? Então, deixe tudo imediatamente. Eu me recordo que quando eu escolhi o lema da minha vocação sacerdotal, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós, eu recordava da experiência dos discípulos de Emaús. Ali logo após a morte de Jesus, eles se encontraram ali com um homem que eles não conheceram logo, mas depois que esse homem se retirou, a partir do anúncio da palavra, eles perceberam que o coração deles ardia de amor pelo Senhor, ardia pela graça de Deus. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Irmãos e irmãs, no momento em que o pão foi partido, eles o conheceram. E eu pedi a Deus esta graça em relação à Eucaristia, a celebração da Santa Missa. Ele nos revela as Escrituras. Então, que o nosso coração arda no anúncio das Sagradas Escrituras e parte o pão para nós, para reconhecermos Jesus, para reconhecermos a divindade de Jesus. Mas como estamos falando dos jovens sarados, da experiência de tantos jovens, agora nós vamos ouvir a experiência do J. Dantas. E aí, pessoal, eu sou o Jota, hoje eu sou missionário católico, faço parte dos Jovens Sarados. Eu conheci a missão em 2024 aqui na Canção Nova, e aí foi quando eu vi também uma oportunidade maior de me entregar mais ao Senhor com esse estilo de vida que eu abracei viver também. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus em 2016 no EJC, lá em Bebedouro, em Maceió, Alagoas. E aí daí então eu comecei a viver minha vida na curiosidade do mundo também, eu comecei a desviar do caminho e fui buscando outros amores. Mas aí em 2024, ao conhecer o Padre Edmilson, foi onde eu vi a oportunidade de retornar e de querer viver essa santidade. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a forma apaixonada que ele tem de conquistar essas almas. Almas que estão distantes, almas que estão perdidas. Ele busca conquistar através de jovens sarados e trazer para perto de Jesus. Então foi o estilo de vida que de fato me aproximou, que me fez querer emergir cada vez mais e querer buscar a santidade através dos Jovens Sarados. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso carisma, entre em contato no nosso Instagram, @jovens.sarados. E além disso, também aqui na TV Canção Nova temos o nosso programa, que passa toda sexta-feira às 10h30 da noite. Vou continuar o meu treino aqui, mas olha, antes eu quero passar a bola para uma família que é muito importante nos Jovens Sarados. Fala galera, paz! Como que vocês estão? Que alegria poder estar aqui partilhando um pouquinho com vocês daquilo que a gente pôde experimentar por graça de Deus e por um convite do Padre Edmilson lá nos inícios, né? A gente já vai completar seus 18 anos, é um cara de maior idade. E bem a responsabilidade, a liberdade, a alegria, a honra. É muito bom ter trilhado esse caminho junto com muitos de vocês e talvez com você que está chegando agora, está vendo agora esse chamado a ser jovem sarado. É demais, é tremendo. Quando o padre ele fez o convite para mim, fez também o convite para a Cíntia, o convite para o Du, foi de fato uma intervenção de Deus na nossa vida e a gente não imaginava aquilo que o Senhor iria realizar em nós, através de nós e na vida de tantos outros jovens ao longo destes anos. E era um momento, de fato, especial ao longo da nossa semana, porque a gente se encontrava na sexta-feira à noite, naquela pequena capela na Rádio América, que era a Rádio da Canção Nova aqui em São Paulo, e era um momento muito especial, porque a gente
se encontrava para estar na presença de Jesus, partilhar a palavra, rezar junto, interceder, clamar, pedir. A gente vivia de fato aquilo que estava sendo partilhado e rezada. E depois a gente saía para conviver. O que foi muito bom, porque estreitou em nós um laço de amizade, que é um dos pilares que a gente tem assim de fundamento para a nossa obra até hoje. Então eu quero de fato aqui, com este vídeo, dizer para você, jovem, saiba que um pequeno passo em Deus representa grandiosas realizações do Senhor na sua vida e através da sua vida. É incalculável, é imensurável aquilo que o Senhor pode e não só pode, Ele quer fazer. E você só vai ver, como o próprio Mestre disse, se você for com Ele. É o vinde e vede. Vem caminhar com Jesus e você vai ver coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida. Vamos que vamos, tamo junto, Deus abençoe! Olá, eu sou Lucília Martins, serva de Nossa Senhora da Alegria, uma ramificação dos Jovens Sarados. Fiz uma experiência no Maranatá e dentro desse retiro de carnaval senti o chamado de viver de maneira integral aquilo que o Senhor desejava para mim. Mas como os Jovens Sarados ainda não era uma comunidade de vida, então vivi dentro da minha realidade. Recebi a oportunidade de ir para Moçambique e através dos Jovens Sarados servir no continente africano. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Santo André. Vai pro nome. Aê! Quando retornei para o Brasil, entrei para a comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria para viver de maneira integral a vida religiosa, mas também os Jovens Sarados, a radicalidade do Evangelho, os tesouros, as pedrinhas, tudo aquilo que está no coração do Padre. E dentro da comunidade, que todas as meninas também desejam ser as mãos e os pés do Padre onde ele precisar. A Serva de Nossa Senhora da Alegria surgiu através de uma inspiração também do Padre Edmilson e da Madre Adriana, nossa fundadora, do qual tem o maior objetivo ajudar os jovens e ver Jesus através do jovem. Então hoje, como o Padre mesmo diz, nós somos guardiãs do carisma. E se você deseja também fazer essa evangelização, servindo a Deus, a igreja, os jovens, te convido também a fazer um vocacional conosco, a Servas de Nossa Senhora da Alegria, lá no nosso Instagram. A gente tem todos os dias no nosso site também, @Servas de Nossa Senhora da Alegria, vai estar aqui, para você também viver essa vida de maneira integral, totalmente entregue a Jesus, para que você possa também caminhar conosco sendo esse auxílio para o crescimento do reino. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para você. Qual convite, Jota? Acampamento dos Jovens Sarados aqui na comunidade Canção Nova, dos dias 23 a 26 de abril. Esperamos por você. Por você! Vem!